Ei, ei, ei. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Você tá pensando, né? Pô, por que que tem um microfone aqui? Nós estamos em poucas pessoas. Será que alguém aqui tem problema de audição? Mas não, é porque a gente tá gravando ali no computador, então precisa ter um microfone para poder captar. Mas também é bom porque todo mundo gosta de ouvir bem alto e claro, né? Então, se você puder ir tomando seus lugares, nas cadeiras aqui, ó, tem um material que o André já preparou, né? Quem não sentar na cadeira também pode pegar o material e utilizar, né? Mas seria bom. Quem quer pegar? Pega aí, pega aí, pode pegar. Ok? Tudo bem. Oi? Caneta, tem caneta ali, aí o vai passar as canetas também. Bom, vamos começar aqui nosso encontro, né? Mais uma oficina Bhouse, mais um encontro onde nós podemos aproveitar, né, a noite para aprender um pouco mais, para aprender sobre algo que pode ser aplicável, totalmente aplicável no nosso negócio. E não só isso, né? Eu já vi que vocês já conversaram bastante, já vi que vocês fizeram muitas trocas, então espero que daqui já tenha surgido uma troca de contatos e uma possível agendamento de reunião, ok? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o meu amigo que um dia apareceu e falou assim: Oi, Bruno, tudo bem? Olha, eu gostaria de mais informações sobre como é que funciona o seu trabalho, porque eu vi que você trabalha com networking, né? Então, tudo que eu faço é sobre networking. E aí ele veio, Bruno, eu queria saber como é que funciona mais o seu trabalho. Eu conversei com ele, falei, vamos marcar uma reunião. A gente sentou aqui, a gente bateu um papo, e ele começou a mostrar o trabalho dele. E ele começou a mostrar o trabalho dele e tava falando, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele, não tem como não dar spoiler, mas ele tava atendendo uma indústria aqui, né, na região, e o case que ele me contou eu achei incrível. E aí, como ele falou que ele tinha, né, um vasto conhecimento e materiais para poder aplicar aquilo, eu falei, então a gente precisa fazer uma oficina com você. Você tem um conteúdo riquíssimo e é muito importante. Então eu gostaria de apresentar o André Matos, que é um grande parceiro aqui da oficina Bhouse. Recebam ele com aplausos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Demoramos um pouquinho porque nós estamos preparando o melhor conteúdo para vocês, a melhor recepção. E eu vou contar um pouquinho quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Bom, meu nome é André Massa, tenho 43 anos e semana que vem faço 44, casado, tenho um filho de 8 meses, o Benício, casado com a Mirelle. E eu sou natural de São José do Rio Preto. Alguém conhece São José do Rio Preto? É uma região muito boa, próspera, mas a vida me trouxe para Jundiaí, né? Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui antes da gente entrar no conteúdo. Eu estava prestando serviço como padronizador, né? Eu trabalho com consultoria em padronização e treinamento comportamental, né? Porque não existe crescimento sem padrão e não existe padrão sem pessoas. Hoje a sociedade, o imediatismo, a tecnologia quer tirar as pessoas da equação, mas é impossível. Até para você usar uma tecnologia avançada, você precisa de conhecimento. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, há mais ou menos 1 ano e 8 meses, há quase 2 anos, eu estava prestando serviço para uma grande empresa em São Paulo. Ele estava desenvolvendo uma marca de cosméticos e eu estava fazendo a padronização, desde a escolha das embalagens, como seria esse negócio dele, pois a expertise deles é exportação, né? Um grande escritório, uma grande importadora, e era uma aventura para eles. Um belo dia, eu ouvi numa reunião que eles estavam com um problema numa fábrica aqui em Itupeva. Aí eles me fizeram um convite, André, eu gostaria que você fizesse um laudo, olhasse lá o que está acontecendo. Falei, nós chamamos isso de diagnóstico empresarial. Sim, eu posso fazer. Aí eu vim até a fábrica, fica aqui em Itupeva, chama Volliger Cosméticos, né? Ou Volquímica, que é o nome fantasia. E quando eu me deparei, tá? Testando. Quando eu me deparei com o que eu vi, eu fiquei assustado, porque para eu ser fiel ao que eu estava vendo, pessoas iam ser prejudicadas. Mas eu estava ali com um trabalho profissional e eu montei um laudo bem detalhado, de 20 páginas, com fotos, com tudo que eu vi.
fiz uma análise geral, fiquei uma semana ali em Itupeva. E quando eu apresentei esse laudo, o empresário disse assim: não, você está de brincadeira. Ele se sentiu desrespeitado, porque eles têm muito sucesso, tinham muito sucesso numa outra área e confundiram com essa área nova. Então, a pessoa acaba tendo um bloqueio. Obrigado. Esse laudo, na época, né, que eles fizeram o convite para assumir a fábrica, eu falei, não, eu sou um consultor, não quero me amarrar. Acabou que eu fiquei 1 ano e meio lá, como gerente de operações. Nisso, algumas pessoas tiveram que ser desligadas e nós começamos do zero. Nós começamos do zero e em 8 meses nós pegamos uma fábrica de pequeno porte, saiu de um faturamento totalmente zero, negativo, para R$ 400 mil. Isso com ações simples, com informações que eu tenho certeza que muita coisa que eu vou trazer aqui vocês já ouviram, mas a questão é, conhecem e sabem aplicar? Porque muitas vezes nós somos obesos de conhecimento, podcast, um monte de coisa, mas a gente acaba não aplicando, não focando. Então a gente não consegue colocar em prática ou não dar continuidade. E esse foi o meu último case de sucesso. Antes disso, trabalhei com uma franqueadora, onde nós fizemos a implantação de 50 clínicas em 5 estados, a Laser Fest, que é do Grupo Fest, tudo a falar sempre qualquer coisa, vai ser melhor.
Obrigado, Bruno. Então, a importância de você realmente casar com o seu negócio, com aquilo que você faz, ela é vital para o seu crescimento, para o seu avanço, para o seu desenvolvimento. Passar tanto pela área financeira, nós estamos falando do financeiro, que é o que pega para todo mundo. Mas vamos partir do básico. O que você cobra é compatível com aquilo que você faz? Você fez uma pesquisa de mercado? Como eu trabalhei nessa empresa, eu vou lançar uma marca de aromatizantes, Aba Cosméticos. Eu fiz um estudo de 3 meses para escolher a embalagem. Só que eu sei, estando dentro da fábrica, que era um dos maiores gargalos de custo. Eu quero algo que acabe rápido para me dar giro. Entende como você tem que... Eu tinha que diminuir a minha embalagem. E muitas pessoas acabavam comprando errado, comprando, às vezes, com uma quantidade que não precisava, colocando coisas ali que era do gosto deles e não aquilo que ia vender. Então, eu trago aqui para vocês e eu quero que vocês participem. Daqui a pouco vocês vão começar a interagir com a gente, mas comecem a refletir. Se projeta no que você faz, em situações que você faz, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas coisas. E, obviamente, né, todo negócio, ele permeia nos 3 P's: pessoas, processos e produtos. Para quem presta serviço, seu serviço também é um produto. Vamos lá, que a gente consegue. Então, nós vamos falar muito de pessoas aqui, porque, é como eu disse, o processo, que nada mais é que a receita, o começo, meio e fim de tudo, se ele não estiver definido, você vai ter problemas aqui. Porque as pessoas não vão conseguir repetir e repetir e repetir, porque padrão nada mais é que uma rotina. Fazer todo dia a mesma coisa, com qualidade, com velocidade, da forma que ela tem que ser feita. Eu queria que vocês pensassem um pouco, como anda a saúde do seu negócio? Nós falamos aqui, eu fiz analogia do corpo humano, da sua saúde. Será que vocês têm feito um diagnóstico correto? Ou não fez nada? Ou tem se automedicado, se anestesiado? Seu negócio? Queria ouvir vocês. Você não precisa, de repente, falar o que é, mas não, André, eu tenho feito isso, não tinha pensado nisso. Alguém tem tomado essas atitudes? Olhou para dentro do seu negócio de forma... Opa. Ah, tá bom. Estamos num dilema com os microfones aqui. Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês já fizeram alguma vez algo parecido com isso? Fizeram um check-up no que vocês fazem no trabalho de vocês? Podem falar. Tenho certeza que sim ou não. Uma das respostas vocês vão ter. Mas a gente vai construir juntos aqui. Então, seria interessante se vocês falassem, para a gente construir em cima de situações reais. O que você faz? Marketing. Você trabalha sozinha, tem uma equipe? Tem uma equipe. Tá. O seu negócio está redondo? Tá. E tem um outro microfone para ela, que ela fala baixinho? Tem um outro microfone para ela? Tá. Vou fazer direito. Como é seu nome? Thalia. Thalia, fala um pouco sobre o seu negócio. O que você faz? Já é o networking. Eu tenho uma agência de comunicação, então a gente trabalha com branding, growth e marketing em si, né? Então, para negócios em todos os seus estágios, negócios que estejam nascendo ou negócios já consolidados, procurando se reposicionar, vender mais, captar novos leads e tudo mais. Então, a gente trabalha desde a parte posicionamento de marca, autoridade, produção de conteúdo, inbound marketing, tráfego pago, enfim. Ou seja, é muita coisa. Precisa de processos. Você tem processos bem definidos?
Internamente, sim, Os seus colaboradores conseguem seguir ele? não sei. Depois de muita luta, foi muito difícil, assim, a gente lapidar o processo interno. Tanto é que eu tenho mais duas sócias, né? E a gente se dividiu, onde uma é mais comercial, a outra é 100% operacional e a outra é 100% voltada à estratégia. Então, até a gente chegar a esse ponto de divisão, foi bastante árduo o caminho para criar o processo. Mas é isso mesmo. Para você criar o processo, você tem que testar, validar, revisitá-lo, ajustar, seguir. É isso mesmo. Então, é dessa forma, e nós vamos dar um exemplo daqui a pouco, né, sobre algumas dores que nós temos aqui, né? Quais são as suas dores? Olha, eu já me vi já como esse cara várias vezes. O que eu vou fazer? Não me entregaram o pedido, não fizeram o que eu pedi. Mas será que estava claro para eles o que nós precisávamos? Não, estava claro para mim, porque a nossa mente é um labirinto, mas para a pessoa, não. Cada ser humano tem um time e você precisa treiná-los. Nós temos a falsa sensação que as pessoas vêm pronto. Eu ouço muito assim, nossa, não tem profissional no mercado, não tem profissional no mercado, as pessoas tá, só que não vai ter mesmo. Os que estão preparados, eles já estão em algum lugar e vai ser muito difícil você tirar eles de lá, a não ser que a sua proposta seja melhor da que ele esteja. Por isso é importante você treinar pessoas e esse ciclo não vai acabar. Quando o seu funcionário ficar bom o bastante, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você traz ele mais para perto, ou ele vai ser o seu concorrente, ou ir embora. É a vida. E tá tudo bem. Você faz de novo e treina de novo. A gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente faz. Então, é um ciclo que você vai criar um padrão de treinamento, de capacitação. Então, a sua empresa, primeiro ponto, ela não tem que ter só uma pessoa que faça aquilo. Porque eu sei que o começo, às vezes a gente é o exército de um homem só, né? Tudo bem. Mas quando nós falamos de equipe, você tem que ter uma pessoa responsável, mas já tem que ter uma pessoa que auxilia aquela. Na falta de um, você já tem um outro. E você vai sempre deixando uma pessoa sobressalente. Sempre deixando uma pessoa sobressalente. Né? Vou falar de algumas dores aqui. Alguns sintomas, né? Das dores da nossa empresa. Cansaço. Você trabalha, muito e não tem resultado. Quem já teve essa sensação? Porque eu trabalho tanto. Aí um dia me falaram o seguinte, André, trabalhar duro não é trabalhar eficiente. Às vezes você trabalha muito, mas está trabalhando da maneira errada. Você precisa revisitar, diagnosticar o que exatamente você está fazendo, em que ponto do seu processo de prestação de serviços você está pecando. E é onde a gente tem que sempre fazer essa revisitação, né? Frustração, essa aqui é retrabalho. Um dos maiores gargalos de qualquer empresa ou negócio são os retrabalhos, né? Normalmente, retrabalho é problema de processo, problema de gestão. Se não tem processos, não tem gestão. Então, você precisa ter a receita, ter o começo, meio e fim de como as coisas. Você tem que pensar o teu negócio como uma esteira de uma fábrica. Você vai atender um cliente, você vai fazer uma reunião. Isso é um primeiro ponto. Como é que você aborda? Aonde você vai? Que material você apresenta? Como é a sua abordagem? Você monta um briefing do que ele quer? Esse briefing é repassado para o seu time? Tudo isso são processos que você vai implementando, ajustando e potencializando no seu negócio. Outra coisa é a ingratidão. Essa também é corriqueira e todas estão ligadas a pessoas, né? Falta de compromisso com colaboradores. Normalmente a gente que trabalha por conta, nós damos duro para chegar onde a gente chegou e às vezes você dá a oportunidade para a pessoa e a pessoa não trata da mesma forma. Primeiro que, às vezes ela não tem a mesma visão que você. Então tá tudo bem também. A pessoa não precisa concordar com tudo. Porque se ela tivesse a mesma visão que você, ela estaria fazendo o que você está fazendo. Então ela vai te auxiliar, ela precisa ser treinada. E entender que as pessoas, imagina, eu tinha um time de 30 pessoas.
a maioria eram mulheres. Todo dia tinha uma briga. Todo dia tinha uma discussão. O que que aconteceu? Ah, ela não me cumprimentou. Tá bom, mas quem está passando a Inkjet na... Ah, não, eu saí. Falei, não. Então, conflitos sempre vão ter. Pessoas sempre vão dar trabalho. Você vai treinando, trabalhando, condicionando e recompensando. A falta de progresso, ela frustra. E se o teu funcionário, o teu colaborador, ele se sente crescendo, e isso não precisa ser necessariamente um aumento de salário, um reconhecimento na frente dos outros. Parabéns, você é o funcionário do mês, você cumpriu, bonificações, um almoço, um muito obrigado por você estar aqui. Tudo isso vai contribuir para você evitar esse tipo de coisa. Falta de propósito. Isso aqui, para mim, foi libertador. Se você vê que a maioria dos coachings, dos caras da internet, vocês todos conhecem, não vou citar nomes, eles vendem cursos para te ensinar a procurar o seu propósito. Depois da pandemia, o ser humano ele caiu num buraco negro da questão da existência, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Ah, será que eu tenho que alimentar crianças na África? Será que eu tenho que fazer trabalhos sociais? Será que eu tenho que fazer isso? Você fica tentando achar um superpoder e é tudo muito mais simples. Eu fiquei muitos anos buscando isso. Paguei muitos treinamentos para tentar entender isso. E para mim, eu tive o meu encontro comigo mesmo. O que é propósito, André? Seja útil. Seja útil para a sua casa, seja útil para o seu cliente e seja útil para Deus. Seja uma pessoa útil, uma pessoa que contribui na vida do outro. Já está bom demais. Você não precisa ser um super-herói. A gente fica se cobrando muito, se cobrando muito. E hoje tem a questão da comparação. Você olha as redes sociais e aí parece que as pessoas conseguiram, mas é uma grande ilusão. Todo mundo já sabe. A pessoa aluga um carro e fala que é bem-sucedido. E vende um curso e todo mundo, nossa, ele tem um carro. Nossa, ele tem isso. Tem pessoas que conseguem, mérito delas. Propósito. O meu propósito hoje é ser um cara útil. Útil na minha casa, para minha esposa, para o meu filho, para os meus vizinhos, para a minha família, para as pessoas que eu presto um serviço e para Deus, que eu tenho os meus momentos com Ele. Isso já me satisfez e aquela ansiedade que eu senti, ela foi embora. Falei, nossa, é muito mais simples. Porque eu encontro muitas pessoas, falam, nossa, eu não sei o que eu quero da vida, nossa, eu não achei o meu propósito ainda, não achei o meu propósito, o que eu vou fazer? E fica entra num círculo vicioso disso e uma busca inesperada e se alimenta de um monte de coisas e no final não resolve nada. Então, para mim, foi mais fácil entender. Seja útil. Cegueira, né? Dificuldade em ter uma visão estratégica. Essa aqui também é uma dor. Existe uma diferença de vista e visão. Se eu pedir para você pegar isso aqui, colocar lá, você vai fazer o que eu estou mandando. Você não vai se perguntar por que ele pediu para eu fazer isso no meio da palestra. A visão é algo que você desenvolve. E para você ter visão, você tem que dominar, tem que ter um conhecimento pleno do que você faz. Porque você já prevê algo que pode acontecer. Eu aprendi muito isso com os meus erros. Quando uma situação era parecida com algo que eu já tinha passado, eu falei, essa atitude aqui vai dar esse resultado. Então, eu vou contorná-la aqui para que lá na frente eu não tenha que lidar com isso. Então, a gente começa a ter essa visão, começa a pensar como um todo. E pensar não é fácil. Quem quer ficar... Quando dá sexta-feira, você quer ir embora, quer ir para casa. Mas tá, sexta-feira seria o dia ideal para você planejar a próxima semana. Para você começar a segunda-feira já com a sua agenda, com todas as tarefas definidas, com tudo que você tem que fazer, você ganharia um tempo enorme. Mas exige da gente, sempre vai exigir. O financeiro que nós falamos, não sobra dinheiro para nada. Aí existe a questão da precificação. Você pode estar precificando o seu trabalho errado. Se você faz um produto, tem um gargalo em algum lugar, seja por perca de matérias-primas, retrabalhos, erros manuais, falta de processos, enfim.
Aí é uma série de situações, a gente entraria aí num mar de situações, né? O DRE mesmo, que realmente ele não é algo fácil de se entender, mas a questão é simples: quanto você paga, qual é o custo, os impostos, o que te sobra, o que você vai colocar de volta lá. Não é o que sobra teu salário, você pega e acabou. E a próxima produção, e o próximo serviço, e o próximo atendimento. É entender o seu custo, né? Então, André, eu tenho dificuldade com isso, sem problema. Eu também não sou um expert, mas existem contadores. Procure um profissional que me explica qual é a diferença de um mês para o outro. Eu sou um cara que, para entender as coisas, dar uma opinião, eu preciso de métricas. Eu sempre comparo uma coisa com a outra. Você já fez a métrica, por exemplo? Nós estamos aqui no 4º mês, de janeiro até aqui. Você já olhou o seu negócio? Você já olhou a questão financeira, por exemplo? Você está comprando melhor? Você está gastando menos? E eu não estou falando da vida pessoal, estou falando do negócio de vocês. Você está tendo essa atenção, essa disciplina de ter esse cuidado? Muitas vezes a gente não faz, porque a gente fica no automático, né? E a estagnação, né? Não sabe como escalar o seu negócio. Escala tem a ver com padrão. Quando mais processos bem definidos e um padrão bem definido, você vai conseguir escalar. Eu fiz 50 clínicas em 5 estados. Das 50, eu devo ter visitado umas 7. André, como você conseguiu fazer isso? Você é um gênio? Não. Eu entrei num grupo de arquitetos, pagavam caro de uma mentoria onde tinham mais ou menos uns 80 a 100 arquitetos do grupo Bora na Obra, que talvez quem é da área conheça, o Alex e a Rafa, eles são de Brasília. E fiquei amigo deles e eu pagava para estar naquele ambiente, como vocês estão nesse ambiente hoje. Falei, pronto, a mão de obra eu já tenho. Engenheiros e arquitetos novos, não tinham tanta experiência, mais acessíveis. Eu tinha o cliente que me dava a demanda. Então chegou um ponto que ele falava, André, 3 obras em shopping em Brasília, dá? Dá. Eu não tinha nem falado com ninguém ainda. Só que eu criei um padrão no meu grupo de WhatsApp. Isso foi em 2018, 2017, 18, 19. Que eu tinha o nome da pessoa e a cidade onde ela estava. Então eu colocava lá Brasília, aparecia ali. Aí eu ligava para todos. Eu tenho um budget de tanto para fazer uma obra assim, assim, assado. Consigo te pagar tanto, você faz? Tudo por sua conta. A mão de obra, tudo, só que os fornecedores e os pagamentos são comigo. Você vai me passar, eu já tinha, porque eram obras de shopping, box, coisas pequenas, eu criei um padrão. E com isso, o meu escritório era um computador. Eu abri um computador da minha casa, da onde eu estava, eu conseguia fazer isso. Inclusive, eu fiz uma clínica dessas aqui em Jundiaí, foi onde começou a minha história em Jundiaí, em 2019, e outra em Indaiatuba. Foi no Maxi Shopping aqui e no Polo Shopping de Indaiatuba. Padrão, gente. Você precisa criar um padrão replicável. Sem padrão, você não consegue escalar. Se você não tem um padrão, um começo, meio e fim bem definido na sua cabeça, na cabeça dos seus colaboradores, você não vai escalar. Você vai trabalhar, você vai sentir esse cansaço. Você vai trabalhar, 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 trabalhar e não vai sair do lugar. Se você não conseguiu escalar ainda, é porque não vou dizer que vocês não têm um padrão em processo, não, mas eles precisam ser revisitados, precisam ser potencializados. Lembra, trabalhar muito, trabalhar duro, não quer dizer trabalho eficiente. Essa é uma ferramenta que todo mundo já ouviu falar, né? Vamos para a prática. É a análise de SWOT, né? Que nada mais é você analisar os pontos fracos, os pontos fortes de cada setor do seu trabalho, do seu negócio, né? As fraquezas aqui, você ser sincero consigo mesmo, né? As limitações, as áreas de melhoria, recursos que talvez poderiam te ajudar melhor, as ameaças, né? A concorrência intensa, mudanças regulatórias, riscos econômicos. Por exemplo, aqui, ó, para escolher o meu público do meu aromatizante que eu vou lançar, eu visitei isso a ferramenta para falar sobre isso aqui, ó. A forma que eu ia iniciar, eu já ia começar derrotado, porque eu queria começar por preço. Por preço tem gente que compra containers.
eu estou começando, eu já ia perder. O meu produto, ele tem qualidade. Então, se ele tem qualidade, eu tenho sim que arriscar um público que fique num meio termo, pelo menos. Ou seja, uma decisão que eu tomei porque eu fiz esse exercício. Então, isso precisa ser algo, como usar o celular. Isso tem que ser algo que vocês gestores, os gestores que vocês tenham, precisam dominar. As oportunidades, tendência de mercado. Eu estar aqui é uma oportunidade. Eu conheci o Bruno, eu sou de um cara que veio de uma cidade de fora, preciso fazer networking. Tanto é que, será que deu certo? Estou aqui dando uma oficina para vocês hoje. Então, eu procurei, tudo que eu estou falando não é teoria, é prática. Oportunidades, tendência de mercado, mudanças na sociedade favoráveis, eventos que podem te beneficiar, as forças, né? Habilidade-chave, recursos valiosos, vantagens competitivas. Talvez você não está crescendo, não é porque você não trabalha certo, só precisa ajustar, só precisa enxergar o que eu estou fazendo que eu posso melhorar. E essa ferramenta é uma ferramenta simples, tem várias, gente, tem várias ferramentas gerenciais. Eu trouxe as que eu uso, que funcionam para mim. De repente, ela pode funcionar para vocês também. Plano de ação, ou seja, você fez a análise, você fez o diagnóstico, o SWOT fez o diagnóstico. O que eu tenho? Quais são minhas fraquezas? Você já identificou os pontos, agora você começa a ação. Essa é o plano de ação que todos conhecem, o 5W2H, né? É um modelinho simples. Qual é o objetivo? A justificativa que você precisa fazer aquilo, a estratégia que você adotou, pode ser 2, 3, pode ser várias, a meta, tudo tem que ter meta. A meta, ela te impulsiona, ela tira você da zona de conforto. Local, onde isso vai ser feito, interno, externo. E o responsável? Sim, porque você não vai, se você fazer tudo sozinho, você vai ter que aprender a delegar. E delegar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, essa é o segundo passo, a ferramenta da ação, o plano de ação. Gente, eu faço isso para tudo, até para minha mudança de Rio Preto para cá, eu fiz um troço desse. Como eu vou vir, como é que eu vou trazer meus 3 cachorrinhos, minha esposa grávida, que dia eu venho. Fiz um plano de ação. Ela me chamou de louco. Falou, não, esse aqui já está no meu interior, já é uma forma, é um estilo de vida. E o terceiro passo, que a vida é um eterno PDCA. O PDCA é a ferramenta de gestão que, na minha opinião, ela é o simples que funciona e ela é a ferramenta mais completa que eu conheço, pelo menos, né? Pode, se vocês prestarem atenção, o que eu mostrei para vocês até agora, tudo está nesse formato de ciclo. Tudo são ciclos. Tudo são ciclos. Os diagnósticos não é uma vez só, não é uma vez no ano. Lógico, você não vai fazer toda semana, a cada 15 dias. Começa a cada 15 dias, a cada 30 dias. Começa, você tem que ir peneirando isso, não perde tempo. É o seu negócio, é a sua vida, é seu tempo. Tempo é vida. Então você precisa dominar tudo que você faz. Aqui eu coloquei 2 exemplos, porque esse aqui eu achei até bacana, porque ele é um pouquinho mais detalhado, né? Você foi lá, fez a SWOT, identificou que as suas fraquezas, os pontos fortes, beleza, já sabe onde trabalhar, fez o plano de ação, agora você tem que colocar em prática. Localizou os problemas, estabelecer plano de ação, coloque ele em prática, executa o plano. Quando você executar, ele vai dar errado. Você vai precisar ajustar. Dificilmente algo dá certo de primeira, só que você não pode deixar de fazer, porque você já tem as informações que você colheu lá na SWOT. Depois você vai vir, verificar, fazer o checking, né? Isso tá bom, isso não tá, isso poderia ser diferente. Puxa, essa pessoa está fazendo a função que ela não deveria. Puxa vida, eu posso aproveitá-la melhor num outro cargo. E essa pessoa aqui poderia estar me ajudando a atender um cliente. Eu estou colocando ela a fazer algo operacional. Nossa, eu nem pensei nisso. Entende? E depois aqui, né? A ação corretiva, que eu estou falando, padronizar e treinar no sucesso. Padronizar, gente. Você vai fazer, vai ajustar, vai colocar em prática, vai fazer, vai ajustar, vai colocar em prática. Isso aqui não para. Isso aqui é o teu ciclo de vida, o ciclo de vida do teu negócio. Aqui, basicamente, é o que está escrito lá.
pessoa colocou aqui de uma forma um pouco mais cômica, né? Mas exatamente a mesma coisa. PDCA, a ferramenta geral, a ferramenta mestra, onde todas as informações você vai lançar nela. André, é chato, é amassante. Tem programas que fazem, tem, claro, tem coisas muito mais tecnológicas. Mas adianta você ter uma ferramenta tecnológica se você não entende o conceito? Você vai ter uma ferramenta cara que você não vai conseguir nem saber se ela está trabalhando certo e dando os resultados. Você precisa aprender os conceitos. Você precisa dominar os conceitos. É claro, você dominou os conceitos, você vai lá e desenvolve um software, faz tudo isso para você. Óbvio, mas até para desenvolver o software, para ajustar ele para sua empresa, você precisa dominar todo o sistema. Delegar, né? Achei isso aqui bem interessante. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Sem delegar, você não vai crescer. Só que se você delegar e não fazer o acompanhamento e a gestão, você também não vai crescer. Então, é algo que é uma faca de dois gumes. Tem gente que demora para liberar, para deixar fazer. Demora. Só que quando faz, fala assim, nem vou trabalhar. Tem gente lá fazendo para mim. Não! Você tem que acompanhar. Senão você vai chegar e vai ter uma surpresa negativa. Já tem aqui algumas analogias, né? O D, de dividir tarefas estrategicamente. O E, especificar objetivos. O L, listar os recursos disponíveis. O E, envolver as pessoas certas. Quanto talento, de repente, algum colaborador, ou até mesmo você, que é algo que eu não trouxe aqui, mas você que é dono do seu negócio, naquela pirâmide, você tem que ficar na parte estratégica. Você acompanha a parte operacional, a parte de base, mas você tem que ocupar o seu tempo em como eu faço o meu negócio crescer. Tudo isso que eu estou falando é fácil de fazer? Não é fácil. Se você não se dedicar, isso não vai acontecer. Então é importante você delegar, mas continuar acompanhando, né? Guiar e acompanhar, alinhar as expectativas. Por que alinhar expectativas? Quando você está trabalhando com o PDCA, o seu plano de ação, às vezes a meta que você colocou ela não vai ser atingida. Você já entendeu que ela não vai ser atingida. O que você faz? Desiste? Não. Coloca uma outra data, coloca, ajusta, mas chega até o final. Começo, meio e fim. Conclua o que você começou. Isso aqui. Essa é a timeline do processo produtivo de uma pequena fábrica. Processos são a espinha dorsal do seu negócio. Um grupo milionário não tinha isso aqui. Desde o pedido até a conclusão do faturamento. Pô, André, mas você está falando muito de fábrica, de indústria. Não, estou falando do seu negócio. O seu pedido, o seu cliente, o atendimento. Você só vai mudando as coisas. Olha quantos detalhes que acontecem quase ao mesmo tempo para esse produto estar na prateleira e o dinheiro no seu bolso. Processos são a espinha dorsal do seu negócio. Se você não tem processo, ela está meio torta, você vai andar bancando, seu negócio vai andar bancando. Por isso, você precisa se diagnosticar sempre como está a saúde do meu negócio. Baseado nisso que vocês estão vendo, dá uma boa olhada. Aqui. Sem processo não existe padrão. Sem padrão não existe escala. Sem escala não existe crescimento. Olha como está tudo interligado. Processos, padrão, padrão, escala, escala, crescimento. Não tem como crescer sem um padrão bem definido, um processo bem definido. E agora eu quero fazer um exercício com vocês, que é essa folha que vocês estão, ok? Tem caneta para todo mundo? Alguém já ouviu falar do exercício 3Cs? Baseado no
conteúdo que eu trouxe para vocês até agora, tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Às vezes é cansativo, são temas que a gente às vezes não quer encarar, mas, né, faz todo sentido para a gente. Baseado nisso, tem aqui 2 exercícios. O primeiro é tranquilo. O segundo vai ser, nós vamos abrir uma discussão sobre ele. 3 Cs. O que você vai cessar? Primeiro quadrante, baseado no que vocês ouviram até agora, o que vocês vão encerrar? Isso eu não posso fazer mais, isso eu não vou fazer mais. Por exemplo, eu não sou um cara que acompanha, eu delego e não acompanho. Você vai colocar aqui um exemplo. Cessar. Faça uma lista de tudo que você vai cessar, que você não vai fazer mais. Segundo, C. Continuar. Aquilo que você sabe que você está fazendo bem e você vai continuar fazendo, vai dar prosseguimento nisso. E o último, C. Começar. Aquilo que você, baseado no que a gente está conversando agora, insights que você está tendo agora, poxa vida, eu preciso começar. Eu preciso fazer um diagnóstico da minha empresa. Eu preciso conversar com o meu contador e entender as minhas contas, se elas estão corretas. Então você vai colocar aqui, tá? Vou dar alguns minutos, depois eu explico o outro exercício, tá bom? Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês. Tem como colocar uma música, pessoal? Vamos lá, mais alguns segundinhos. Bom, pessoal, vamos lá. Depois vocês podem terminar em casa. Esse papel vai ficar com vocês. Coloquem essa folha de lado. Peguem a próxima. Próximo exercício. Próximo exercício é descreva os seus processos. Não, ele não tem o intuito de julgar ninguém, mas você vai se auto-diagnosticar agora. Vocês vê que tem um quadrante aí, né, no meio. Você vai colocar o que você faz. E no sentido horário, você vai colocar os processos, o passo a passo do que você faz, o teu processo para você concluir o seu trabalho. André, eu faço produtos. Então tá. Não cabe aqui, coloca o que dá, tá? Agora nós vamos entender se isso está bem claro para vocês ou não. E no final, ok? Sejam sinceros, tem uns quadrantezinhos que é onde vocês vão se autoavaliar. Se vocês tiveram dificuldade, se está claro. Então, vou dar mais aí uns minutinhos, aí, mais 1 minuto e meio aí, 2 no máximo, para vocês fazerem, tá bom? Vocês entenderam? Alguém está com alguma dúvida? Não? Já estão fazendo, já estão correndo. Música aí, DJ.
Olá, pessoal. Podem agora deixar o papel de lado. Quero mostrar um vídeo para vocês. Pode tirar a música agora, por favor. Nós já estamos concluindo. Cadê o som? Após esse vídeo, nós vamos discutir o que vocês falaram aqui e a gente finaliza, tá bom? O que vocês fizeram aí. Faz isso para a gente não ficar assim no vácuo. Vamos trocar uma ideia. Queria que vocês falassem aqui, mas todo mundo participasse. O que vocês acharam se vocês preencheram o quadrante de baixo? Tem que ter alguma resposta ali. Vou começar por você, meu amigo. O que você achou desse exercício? Qual que é a nota que você se dá e o que você colocou aí? Aqui eu digo, né? Tentando melhorar a parte do processo, tanto interno quanto externo, para fazer uma delegação mais eficiente e sempre tem um ponto para melhorar, né? Eu desenhei aqui o processo interno a partir do cliente, apesar de eu gostar de ter uma visão ampulheta, desde da atração até a fidelização do cliente, mas é bem legal fazer de refletir, né? E ver onde que a gente pode melhorar, né? E você acha que das notas que você colocou aí, como que você se sentiu aqui, por exemplo? Foi fácil? Teve dificuldade? Preenche algum aqui, você não preencheu aqui. Qual que você se daria? A parte de desenho, como eu faço isso também na parte pensando em marketing, eu achei fácil. Achou Tranquilo fácil. fazer. Tá bem claro para você o que você faz, os seus processos. Como você disse, precisa revisitá-los para ajustar. Sim. Principalmente na parte de delegação, que é onde quem como você falou ali, quem confia, confere, né? Então, Quem confia, confere. essa parte aí que sempre a gente precisa estar revisitando. Perfeito, meu amigo. Quem que é o próximo que quer falar? Vou participar. Vou com você de novo. Vou falar com todo mundo. De novo. Aqui dos processos, como eu tô mais voltada à parte comercial agora, então meu processo eu coloquei o meu de venda mesmo, né? Tanto é que coube certinho aqui nos quadrantes dos passo a passos e aparentemente foi tranquilo. Eu acho que ele tá bem redondinho, até tenho estudado bastante sobre isso, então acho que tô aplicando corretamente. Ótimo, perfeito. Eu coloquei aqui mais do processo também, onde eu aplico ali da parte da gestão da rede social, né? Então, quando o cliente entra, a parte de briefing e tudo mais. E eu pude ver que eles são bem claros, assim, na minha cabeça, o acompanhamento ali, desde quando ele entra até toda a parte de planejamento. E só alguns gaps que eu achei que ali na parte de execução, porque na cabeça tá ok, mas aí a execução, alguns eu vi que ainda tá falhando. Como eu falei lá no início, às vezes o processo está muito claro na sua mente, mas a pessoa que está do seu lado, ela tem essa clareza? Às vezes a gente pode fazer até a gestão à vista, está colado na parede. O que eu tenho que fazer hoje? Entendeu? É algo, eu, por exemplo, adoro isso. Todos os lugares que eu trabalho faço quadros, gráficos, porque a pessoa visualiza, ela vê o que ela tem que fazer. E depois isso vai condicionando, né? Mas muito obrigado. Eu acredito que eu tenha um processo, né?
um passo a passo do que eu sigo semanalmente, do que eu faço, mas é algo que, assim, que precisa ser, não é nem revisitado, é algo que precisa ser estruturado. Eu tenho um movimento do que eu faço, né, mas eu não chamaria como um processo. Acho que está meio que no automático ser feito do jeito que eu venho fazendo. Claro que precisa melhorar para dar mais certo, mas tem dado certo. Mas Hoje você trabalha sozinho ou tem equipe? não, sozinho. Imagine se amanhã você fecha um super contrato ou você vai precisar estruturar algo, só que você já está com o cliente. Talvez você não tenha esse tempo. É melhor que você já deixe ele estruturado e pronto, engatilhado, porque depois você só coloca a pessoa, treina, e aí você está preparado para. Já aconteceu comigo, tá? Eu perdi já vários negócios porque eu não tinha a estrutura que ele me requeria. E eu fiquei louco comigo, mas é aquele negócio que eu falei da visão, olhar sempre à frente, aonde eu quero chegar. Para onde eu quero chegar, eu preciso fazer o quê? E aí você já começa a ação. Muito obrigado, viu? Eu trabalho sozinho também, né? Eu acredito que eu tenho processo. Eu não tenho mapeado ele escrito, mas praticamente eu já faço tudo isso através de programas. Você tem uma rotina. Tenho a rotina. Perfeito. Então, E você foi pensa bem em fácil. escalar? Não. Não? Isso é uma decisão. Perfeito. Obrigado, viu? Opa, boa noite. Boa noite. Eu também trabalho sozinho, mas foi interessante poder colocar aqui os processos do dia a dia, até para saber. Às vezes a gente acha que a gente tem um processo pronto, mas a gente vê até que eu resumi no final aqui como estou no caminho. Perfeito. O que você faz? Sou assessor de investimentos. Muito bom. Cara que faz as pessoas ganharem dinheiro. E cuidar do dinheiro. Então precisa ter processo também. Perfeito. Muito bacana. Obrigado, viu? Olha só, eu trabalho na parte de consultoria financeira, eu gosto da parte de gestão de negócios, até tem alguns clientes nessa área. Mas olhando para o meu negócio, o que que eu percebi aqui? E pensando no meu trabalho como consultor e planejador financeiro. Eu tenho iniciado a equipe para fazer algumas áreas, algumas etapas do processo, mas eu percebi que eu preciso delegar muito mais. E é um desafio meu, eu já tinha percebido isso antes, mas aqui me veio à tona isso. Porque eu preciso de tempo e eu preciso escalar. E o braço do Ricardo só vai até aqui. Então, se eu quero crescer, eu preciso de pessoas. E aí, o primeiro ponto, pensando no processo, dentro do que eu faço, da consultoria financeira. Eu primeiro, no meu dia a dia, eu crio uma estratégia de prospecção para uma semana, para um mês, tudo mais. Isso eu entendo que não é papel meu de consultor financeiro, é papel dos estrategistas de marketing, já tá ali, os colegas. Então, isso eu posso terceirizar. Quando eu digo terceirizar um serviço ou delegar quando é interno, posso terceirizar. Prospectar, tem quem faz isso muito bem, muito melhor que eu. Aí tá, depois tem o filtro das pessoas que chegaram, né, no funil de vendas. Eu atendo esse cliente previamente, monto uma proposta, eu vou acompanhar se ele vai fechar comigo ou não. Isso também dá para delegar. E aí, claro, o meu trabalho principal é realizar a consultoria. Eu vejo que de um monte de coisa que eu estou fazendo e estou vendo que eu estou sem tempo, eu posso terceirizar, eu posso contratar alguém, eu posso delegar para que eu foque naquilo que é o meu trabalho principal, né? E aí vai me sobrar tempo e eu vou conseguir escalar. Então a reflexão me fez perceber isso mais evidente, como até o Bruno comentou, está muito na minha cabeça, mas agora colocando no papel, eu sou bastante visual, consigo perceber o que eu preciso fazer ou por onde eu vou começar de maneira mais urgente, digamos assim. Fez um raio-x, né, do teu Exato. negócio. Perfeito. Para quem tem, por exemplo, eu trabalho sozinho, eu tenho um podcast, alguns outros projetos, mas o foco principal é o podcast. É essa dificuldade tão grande de delegar. Eu passo por isso assim, faz muito tempo, né? Já tive a oportunidade de, às vezes, passar algumas atividades para outras pessoas fazerem para mim, até para eu poder ganhar tempo, otimizar tempo no dia a dia, no que precisa ser feito, e dar mais atenção em alguns pontos que são mais importantes, até para escalar o negócio. Mas falo por mim, eu tenho uma dificuldade muito grande em delegar algumas atividades.
E algumas das coisas que vem quando eu penso em passar para alguém ou quando eu passo, pô, será que vai ficar bom? Será que vai fazer do jeito que eu gosto? Será que vai ficar do jeito que eu faria? Será eu faço mais rápido? Exato. Aí está a importância de você ter isso padronizado, de você ter esse processo definido, porque se você, o processo vai ser você que vai montar e o teu negócio vai moldar ele. Depois, você vai treinar pessoas a seguir as instruções. Erros vão acontecer, sim, mas são muito menores. Então, a possibilidade da pessoa fazer do jeito que você quer é muito maior se você tiver um processo do que se você não tiver. Só que ele não pode estar só na sua cabeça, entende? Então, essa é a forma, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Ele precisa estar bem claro para que, na sua ausência, ou quando você aumentar a sua demanda, o seu parceiro, o seu colaborador, ele possa ter a informação. Eu preciso fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. A forma que eu tenho que fazer. O prazo que eu tenho que fazer. Eu tenho um plano de ação. Um plano de ação tem uma meta e tem o meu nome como responsável. Ó, a pessoa vai se mexer. Meta. Respondi a sua pergunta? Se eu puder só fazer uma contribuição nesse sentido, a gente criou um documento internamente que a gente chama do nosso manual de guerra, tem a cartinha de guerra do pessoal, que é eles sabem o que é a empresa, os nossos valores, a atribuição de cada um, a responsabilidade de cada um, o fluxo de trabalho de cada setor, tá tudo documentado. E a gente bate isso trimestralmente. Então todo mundo sabe o que precisa fazer, né? E tá sempre sendo repassado, tem alguma atualização, algum processo mudou, alguma etapa que foi inserida ou foi abolida. Então a gente tem esse documento e tá sempre em acesso. Então surgiu alguma dúvida, o que eu faço agora? Tá lá. Então, a depender aqui dos colegas que tenham isso, tem um documento simples, de meia hora você documenta, e é algo que alivia um bom trabalho aí no decorrer do dia a dia. Muito obrigado. Você tem jeito de ser organizada mesmo. E quando a gente fala de padrão, não é. Parece complexo se eu mostrar isso aqui para vocês. Se eu mostrar isso aqui, não é a área de vocês, é lógico que parece complexo. É que não está dando para ler aqui por conta da resolução. É lógico que parece complexo. E é complexo. Só que isso aqui é a rotina de uma fábrica. Todo mundo tem uma rotina. Logo, padrão é documentar a sua rotina. Se eu perguntar aqui, para qualquer pessoa, eu tenho certeza que todos os dias você acorda mais ou menos no mesmo horário, toma banho ou não, treina ou não, toma seu café, vai andar com seu cachorro, dá um beijo no seu filho, dá um beijo na sua esposa. Você tem as ações. Se você vai descrever aqui rapidamente, muito mais fácil do que talvez o exercício que você fez do seu negócio. Então, é a mesma coisa. Quando eu fiz a analogia no início, que o diagnóstico, tanto pessoal, da sua saúde, como do teu negócio, é a mesma coisa. O teu negócio e você é uma coisa só. O negócio é feito de pessoas. Então, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela sua dúvida. Inclusive, um sintoma de quem tem dificuldade de delegar é o estresse. A pessoa essa quer matar a pessoa. Mas meu amigo, às vezes ele não está claro para ele o que ele tem que fazer. Exatamente, porque nós que estamos à frente, é lógico que nós temos uma velocidade de raciocínio maior. Mas quem está ajudando, auxiliando, normalmente não é assim. Ele vai precisar de ajuda. Então, ele precisa. E você não é só ajudar, é treino. É todo dia, repetição, repetição, treinar, mostrar, ajustar, é o PDCA. Então, as ferramentas que eu mostrei para vocês, tenho certeza que todos já ouviram desde lá de trás, de quando vocês estavam no colégio. Mas a gente usa elas, ou a gente só tem uma informação que a gente não usa. Logo, você tendo todo esse conhecimento de como usar as ferramentas, eu trouxe 3 aqui, tem milhares. Sistema organizacional 5S, que o Japão usou para reerguer o país depois da Segunda Guerra. Senso de organização, organizar o seu ambiente, o que você faz, eliminar o que não serve, dar um novo sentido para as coisas. Tem um monte de coisas para fazer. Cada um vai escolher a ferramenta que lhe for melhor, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Bruno? Não? Bruno, que hora que vai acabar? Acho que agora posso soltar o vídeo. Não, deixa o pessoal. Vamos lá. Agora, esse. Não tem o som, Bruno.
Isso, esses 3 princípios são princípios para a vida inteira. Mais alto, quem vocês são? Parabéns! Vocês são? Quem vocês são? Você viu que o pessoal veio esperando. Não, tem sorteio. Não, não acaba não, né? Tem sorteio, né? Que negócio aí. Aí, Lô. Bom. Vamos lá. O que vai ser sorteado aí que a gente falou hoje aí? O pessoal tá curioso. Aquele carro? A carro tá lá fora? Vai ser? Cadê a chave? Pessoal, é o seguinte, conversei com o Bruno. Eu quero agregar mesmo, eu quero servir, quero ajudar. Então, uma forma que, inclusive para incentivar vocês e que as outras pessoas venham também, essa aqui é uma ideia de comunidade. Desde o dia que eu entrei aqui, eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu não sei como, Bruno, mas eu quero fazer parte disso. Então, eu conversei com ele, que falei, vamos fazer algo diferente. Vamos sortear uma consultoria, que a gente combina da forma de ser feita, seja online. O ideal até que poderia ser aqui. Aí quem for sorteado a gente conversa. Onde eu vou estar tendo uma conversa mais íntima do seu negócio. Onde você vai falar para mim, talvez coisas que você não teve receio de falar aqui, seja na questão financeira, uma questão pessoal, de repente você trabalha com algum parente, enfim. Para que eu possa ajudá-los a organizar. André, mas como que é isso? Vai ficar 3 meses com a gente? Não, nós vamos fazer uma sessão onde eu vou ajudar vocês a organizarem as ideias e montar um plano de ação com vocês. E aí depois a gente vê o que acontece. Mas seria uma sessão de consultoria. Você viu? Quem quer aqui? Eu quero. Tá, consultoria aí. Sensacional. A Elo ela já colocou o nome de todo mundo aqui e a gente vai apertar aqui o botão para sortear. Pode apertar? Maravilha. Vamos lá. Olha aí, ó, quem ganhou? Daniel. Vamos tirar uma foto, Daniel? É isso aí. Palmas pro Daniel. Sensacional. Cadê? Ele veio pra foto, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço, André. Foi sensacional. Foi um prazer, né? Você trazer aqui um conhecimento, né? Ter você aqui compartilhando essas ferramentas ou toda essa visão, né? Não é à toa que o seu o seu arquétipo, né, é a águia, né? Porque você traz de fato uma visão de cima, né? E isso se concretizou aqui. Então, foi muito bom, muito rico o conteúdo e você já é de casa. Vai ter mais uma, vou falar com ele para trazer mais um conteúdo. A gente já vai preparar isso aí. Quer complementar, por favor? Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade. É uma responsabilidade estar aqui falando com o seu grupo. Quero agradecer a todos por doarem um pouco do seu tempo. Todos têm casa, trabalharam o dia todo e estão aqui, investiram para estar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui, eu honro vocês. E é isso, contem comigo para o que vocês precisarem. Aqui tem um QR Code que se vocês... aqui tem minhas redes sociais, mas aqui tem um portfólio, onde você vai ver um compilado de algumas empresas que eu trabalhei, algumas coisas que eu fiz, tanto na parte organizacional,
como no treinamento pessoal, né? Eu sou treinador de pessoas, mas eu sempre fico entre os dois mundos, porque não tem como separar pessoas, processos e produtos, como eu falei lá no início. Obrigado, viu, pessoal? Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado, gente. Depois compartilha nas redes sociais, eu sei quem tirou foto, e compartilha lá no Instagram, marca lá estúdio.bhouse, fala que você participou aqui da oficina, isso é muito importante. Posso fazer só um pedido? Claro, por favor. Tirar uma foto com todo mundo, todos nós Vamos, juntos? isso faz parte, na verdade, do processo aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa que eu esqueci logo no começo. Depois eu falei, poxa vida, esqueci disso aqui, isso aqui era importante. E eu esqueci, simplesmente esqueci. Vamos tirar foto? Vai fazer agora. Então, antes da foto, a gente vai fazer algo pra gente tirar a foto e ir, né, pro nosso momento de café. Antes de mais nada, quero anunciar aqui a nossa próxima oficina no dia 6/5, tá? 6 de maio, às 7 horas. Nós vamos trazer aqui a Helena, que é a Helena Ferrari, que ela é especialista em comunicação digital. Então, como é que é a sua comunicação digital? Né? Como é que está o seu posicionamento digital? E ela vai falar sobre isso, tá? Você fala assim, mas de redes sociais, né, da minha marca, né? Ela vai trazer um overview, ela vai trazer um conteúdo muito rico. E aqui vai ter um QR Code, não esse que é da Elo, tá? Esse aqui é o grupo do WhatsApp, depois se você quiser participar dos próximos encontros, a gente divulga as informações aqui dentro. Mas o QR Code que vai estar aqui falando sobre o evento dela já está com 50% de desconto, que é para você sair daqui já inscrito, para você vir aqui no dia 6/5, tá bom? Não é esse ainda não, esse aqui também você pode usar. Aqui é cheio de QR Code, né? A gente gosta muito de QR Code, não sei se vocês perceberam, né? QR Code de tudo quanto é lugar. Bom, só para a gente concluir então, no dia 6, agora sim, ó, comunicação digital autêntica, tá? Transforma a sua presença digital em autenticidade. Depois acesse esse QR Code que vai ter o link já com 50% de desconto, é só já fazer a inscrição e já deixar tudo pronto, tá bom? Passando para a nossa próxima ação, antes da foto, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é pedir perdão para vocês porque eu falhei aqui no começo. Normalmente a gente se apresenta, né? Não sei se vocês notaram, quem já veio nas outras. Na primeira não, porque a gente também pulou essa parte, mas a gente se apresenta. Então eu sei que vocês já falaram o que cada um faz aqui, mas eu gostaria que formalmente você se apresentasse, né? Coisa assim de 15 segundos, seu nome, o nome da sua empresa e o que você faz, tá bom? Coisa rápida, só pra gente concluir essa etapa, porque aí depois a gente vai voltar pro café, e aí sim, eu sei que vocês já conversaram, mas aí sim tá liberado. E aí, depois todo mundo se apresentar, a foto, ok? Começando com o Rogério. Vem cá, Rogério, deixa eu falar um negócio aqui, vai. O Rogério, ele é parceiro nosso aqui, não é só parceiro, ele é o presidente da Associação Comercial de Tupéva. Então, nossa, Várzea. Deixa o pessoal saber lá, né? O cara tá divulgando, tomou posse. De Várzea Paulista, tirou de Tupéva. Várzea. Oi? Deixa o Magnão saber. E o Rogério, ele também tem várias iniciativas dentro da associação. Inclusive, nós fizemos uma rodada de negócios, né? Outro dia lá e foi super legal. Então, Rogério, comece se apresentando aí e falam também sobre a associação. Boa noite, empresário estratégico. Isso acabou virando um jargão da empresa. Nós somos um estrategista empresarial focado em marketing. Por que estrategista empresarial? Porque a gente vai um pouco além de tráfego pago ou criação de conteúdo. A gente desenvolve, entende ali toda a estratégia, todo o processo ali de atração do cliente, né? Que é a jornada desde a atração até a fidelização dele aí para ele tornar um promotor da marca. E a gente desenvolve essas estratégias, seja ela tráfego pago, seja ela através de criação de conteúdo, seja através de uma criação de processo dentro de marketing, tá? Nada de cultura, nada dessas partes aí. E, como o Bruno já falou, estou como presidente da Associação Comercial de Várzea Paulista, onde a minha missão lá é, junto com o Bruno, tá? Que ele não falou, ele é meu conselheiro lá, tá? Ele pulou fora, mas ele é meu conselheiro lá. É desenvolver network, gerar conexões, porque tudo é sobre pessoas, como foi falado aí. Obrigado. Gente, não precisa vir aqui na frente se estiver tímido assim, tá bom? Não? Bom, eu já falei um pouquinho aqui, né? Me coloquei como exemplo, mas meu nome é Thalia.
Eu tenho uma agência de comunicação, então, como eu mencionei, a Auri Studio Criativo. Nós trabalhamos com soluções integradas e personalizadas para comunicação, com olhar em branding, growth e marketing. E a gente também trabalha mais voltado para essa parte de estratégia, não tanto, né, com foco em produção de conteúdo, mas sim de tanto negócios que estão nascendo, quanto negócios já consolidados, como eu mencionei, com escopos de planejamento estratégico, produção de conteúdo, tráfego pago, inbound marketing, marketing conversacional, enfim, tudo que for aí dentro da parte de comunicação digital a gente atua. Bom, vai ficar 3 tweets seguidos de agências de marketing digital, mas meu nome é Natália. Eu sou a fundadora da Horizon, uma agência de marketing digital também. Porém, a Horizon ela é mais focada na gestão de tráfego orgânico, né? Então, nós focamos mesmo na construção, na sua base orgânica. E então, tudo isso nós fazemos uma leitura do seu tom de voz, nós fazemos também análise SWOT para que você esteja bem posicionado ali dentro. Então, a partir disso, nós iniciamos toda a criação dos conteúdos que são estratégicos ali na sua rede social para atingir o seu público ideal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno e eu sou idealizador e host do podcast Falando e Tomando. O podcast está aqui também no Estúdio Behouse, todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Essa quinta-feira tem episódio. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai estar na feira World Creativity Day aqui em Jundiaí, ali no Espaço Anhanguera. Primeira vez que vem essa feira para a cidade de Jundiaí. Então convido todos que estarem, né, que tiver um tempinho das 18 às 22 horas, dá um pulinho lá no nosso stand para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Dia 22, terça-feira. Isso, a partir das 18 horas. Boa noite, meu nome é Cristiano, eu sou de marketing também, eu faço marketing digital. É. Faço conteúdo estratégico, vocês, olha, podem contratar aqui. Brincadeira, meu nome é Cristiano, eu sou filho do Leão da tribo de Judá, eu sou marido da Juliana, sou pai do João Pedro, eu sou advogado, trabalho com direito empresarial e do trabalho, soluções estratégicas voltadas aí para o seu negócio, nessas áreas, tá bom? Legal. Bom, meu nome é Daniel Espanholeto, eu sou assessor de investimentos na empresa chamada Fami Capital, que é credenciada XP. O homem que ensina a gente a investir. Bom, meu nome é Ricardo Rios, eu sou consultor financeiro, planejador financeiro, sócio fundador da Brage, que é a empresa de soluções financeiras. E complemento, né, o trabalho que o Daniel faz, eu estava brincando com ele aqui, que a gente não concorre, não compete de atividades. O meu trabalho vai muito de, para quem quer meu trabalho, para aquele que não sabe para onde o dinheiro está indo. Será que eu consigo investir? Ele vai direcionar, mas para fazer caber isso tudo no orçamento e organizar todas essas finanças, que vai desde mentalidade financeira, gestão orçamentária, questão de gestão de risco, que envolve também a parte securitária, que a Brage tem um braço de seguros, é com a Brage, é com o Ricardo Rios. Obrigado. Claro, eu, né? Boa noite, André Matos. Sou sócio fundador da empresa Eagle Vision, de gestão e desenvolvimento humano. Estive aqui com vocês hoje e como eu posso agregar a vocês? Ajudando na gestão, na administração e no diagnóstico da sua empresa, o que você está precisando. André, depois que você fizer isso, você consegue nos ajudar num segundo momento? Sim, trabalhamos com treinamentos específicos em qualquer área que você queira fazer dentro da área da gestão e desenvolvimento humano. O Bruno, de uma série de coisas, ele escolheu um tema para a gente trazer aqui. A gente poderia estar falando sobre outras coisas também. Estou à disposição de todos. E acessem o QR Code para conhecer meu trabalho. Obrigado. Bom, eu sou o Bruno Maia, fundador do Clube de Rodadas, que é uma plataforma de networking online. E lá no Clube de Rodadas nós fazemos encontros, né, rodadas de negócios de forma semanal, né, com hubs, né, que são nossas comunidades, são parceiros que estão ali dentro. E inclusive lançamos agora a versão, né, Clube de Rodadas rede social, né? Então para quem acessou agora, o Bruno já até postou coisa lá também, né? O Ricardo também. Então entra lá, participa das rodadas, interage com o pessoal, porque vocês vão ver que
a cada rodada que você participa, pelo menos 2 cafés dali vai sair. 2 conexões, no mínimo, eu quero que você faça e saia dali com uma estratégia, ok? E além disso, eu também sou, né, o organizador aqui deste espaço, né, responsável aqui pelo este espaço, onde nós fazemos eventos. Em breve nós vamos ter novidades aí também sobre... Tá ainda... Tá ruim, então? Em breve nós vamos ter novidades aqui também sobre um grupo de networking aqui no Behouse. Então fica ligado aí que vamos ter novidades. Então quem é dos grupos de networking e gosta disso, já sabe que vamos conversar. Boa noite, eu sou Elô Peixoto e eu trabalho com comunicação, sou diretora de fotografia, sou formada em direção de fotografia. E nesse momento, né, esse ano a gente está com um projeto aqui dentro do Behouse, então eu uso o espaço, tanto para fazer os ensaios fotográficos, quanto as reuniões, os encontros que eu preciso para poder fechar os negócios. Eu atendo exclusivamente empresários e empresárias, então é sempre nessa área de negócios, né? Então eu faço cobertura de evento, desde a parte organizacional, de pensar como você vai, para que você vai usar a sua imagem, o que você precisa captar ali, a entrega desse conteúdo. E também a gente faz, tem pacotes semanais também para você que precisa de recorrência com relação à captação de conteúdo e fotos, tá bom? Então, em breve teremos novidades aqui também. Obrigado, Elô. E a Elô é quem me ajuda aqui na organização, né, das oficinas, tá bom, gente? E as fotos delas ficam incríveis. Todas as minhas fotos são delas. Se você olhar lá no meu WhatsApp, você vai fazer a foto da Elô. Então, pode tirar foto, fazer as fotos pro WhatsApp, fazer fotos para os seus materiais, pode fazer com ela, que é certeza de sucesso. Ok, vamos lá para a foto agora? Falando em foto, vamos para fotos.